Dando continuidade à nossa programação, teremos agora a palestra com o tema Sistema de Garantias de Direitos da Criança e Adolescente Vítima de Violência. Convidamos ao palco a presidente da mesa, a desembargadora Elda Meirelles, da Segunda Câmara de Direito Privado. A sessão contará com a palestra, com a qual convido a palestrante doutora Luciana Rocha de Araújo Benisti, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e contará também com a participação das debatedoras, doutora Fernanda Pontes Pimentel, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, e a professora Gisele Erdi, mestre em Educação pela Unirio. As nominadas, a mesa totalmente feminina, os nossos aplausos, por gentileza. Primeiramente, bom dia a todos e todas aqui presentes. Estou vendo que, além de estarmos aqui num painel feminino, temos mulheres de muito poder e muita distinção e um ambiente mais feminino do que masculino. Eu tive o trabalho, doutora, de... desculpa, eu esperei a senhora sentar, né, doutora? Mas é uma falha minha, com certeza. Somar o número de participantes. Os organizadores tiveram muito cuidado em selecionar. Nós estamos com 17 mulheres e 10 homens, então acho que nós estamos na frente. Bem, enfim, estou falando isso numa brincadeira, porque eu entendo que o empoderamento feminino vai muito mais de cada uma de nós fazermos o nosso trabalho dentro da nossa seara, porque a mulher, quando quer, ela vai em frente. Nós temos isso. Nós somos mães, como falou muito bem a doutora de manhã, e temos, assim, dentro de nós uma coisa que ela nasce conosco, que é o poder de pedir o amor, né? De dar amor ao outro, que é aquele que nasce de nós. Então, cada uma de nós que tem filhos sabe que esse amor maternal é incondicional, e fomos premiadas com isso, né tia Ju? Então fomos premiadas. Eu quero saudar a todos e a todas, enfim, na figura dos educadores homens, Vitor Marcelo, educador Guaraci, organizadores desse evento, das mulheres, da doutora Renata Cota, na deputada tia Ju, da doutora Ellen, todas aqui presentes. E eu vou dizer que é uma grande honra presidir esse segundo painel. Na realidade, o que nós trataremos é o sistema de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É um tema, como sabem, de uma relevância muito importante. Nós estamos tratando da outra parte, que é a garantia. Como podemos evitar coisas essas monstruosidades, na realidade, né? São monstruosidades, ocorrem. Isso existe também de nós, do Judiciário, do Ministério Público, dos operadores todos os direitos, das universidades, dos profissionais de educação, toda a nossa sociedade civil, que é um compromisso, sim, inegociável, com a garantia e a dignidade da escuta protegida e do acesso à justiça de nossas crianças e de nossos adolescentes. Temos a honra de contar com esta mesa, com a presença da promotora de justiça, doutora Luciana Rocha de Araújo Benisti, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Atuarão como debatedores a doutora Fernanda Pontes Pimentel, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Fluminense, e a professora Gisele Erdi. Eu vou fazer um pequeno painel sobre cada uma, dizer eu vou tentar reduzir, hein? Porque, meu Deus do céu, é tanta coisa que eu comecei a fazer assim, vou fazer só por títulos objetivos, né? Porque as pessoas fizeram tanto nessa seara, que eu me senti até um pouco assim intimidada mesmo, né? Mas enfim. A doutora Luciana é promotora de justiça titular da segunda promotoria da investigação penal da área do centro e da zona portuária, e também coordenadora do Centro de Apoio Operacional aos Promotores de Justiça e de Investigação Penal. Ela também foi coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e da Adolescência.
doutora Fernanda Pontes Pimentel, é doutora em Sociologia e Direito por Programação de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, é mestre em Direito, bacharel em Direito, agora a função dela primordial, além de advogada, é a diretoria da Faculdade de Direito da UF. A doutora Gisele é nossa professora há 24 anos, em todas as áreas de escolas públicas e privadas. Ela é formada em Pedagogia e também mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo que eu estou aqui ilhada, né, no meio de grandes e grandes pessoas com um conhecimento vasto nessa área. E eu só posso dizer que eu fui promotora da vara de infância na antiga Menores em Nilópolis. E na vara de menores eu tive melhores ensinamentos da minha vida. Nós atendíamos crianças de todas as condições, porque eram menores na área, tanto na área do direito civil como na área do direito em tese, né, menores infratores. E nesse sentido eu pude ter uma experiência assim bastante diria sentida, né, com crianças que tinham o rosto passado a ferro pela mãe, tinham crianças que não só eram abusadas, mas crianças que eram tratadas em condições subhumanas. Eu me lembro que chegavam lá, nós tínhamos sempre uma coisinha de bala em volta para dar para as crianças, porque eram crianças totalmente desprovidas de amor. Algumas eram colocadas em situações que nós chegamos uma criança que todo mundo ficou coçando a cabeça, já está coçando agora, porque a criança chegou toda suja, cheia de piolho. Então era uma situação muito séria. E isso acho que me deu uma noção de que é, né, do quão é importante nós olharmos para essas crianças com olhares de quem as vê como o nosso futuro, que o nosso futuro está nelas, né? Então, esse painel vai analisar isso. Eu vou declarar oficialmente aberto esse segundo painel e na escuta dessas pessoas que tanto militaram nessa área. E eu queria primeiro dar a palavra à doutora, eu acho que seria a doutora Luciana Rocha de Araújo Bernice, que é a Bernice ou Bernice? Bernice. Eu adoro falar o nome das pessoas direitinho, porque a pior coisa é você falar o nome das pessoas errado. Eu fui agora dar uma palestra em Lisboa, o nome era Han Arad, mas não se escrevia assim, era Jean, não sei o que era. Falei, por favor, me diga o seu Han Arad. Então, muito bom, né? Doutora Luciana Rocha de Araújo Beniste, com a palavra. E as devotadoras serão a doutora Fernanda Pontes Pimentel e a doutora Gisele Batista Ardi. Eu estou aqui, ó, só como fiel da balança. Com a palavra, doutora Luciana. Muito obrigada pelas palavras, desembargadora Elda. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, parabenizar os organizadores do evento. É sempre muito importante a gente ter esses espaços para tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Gostaria de cumprimentar as minhas colegas de mesa, a professora Fernanda Pontes, a professora Gisele, e dizer que é um grande prazer estar aqui novamente, né? Eu já fui coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Infância e Juventude, que hoje é coordenado pela doutora Karina. Hoje estou no Centro de Apoio às Promotorias de Investigação Penal, mas como disse a doutora Karina, temos o entendimento dentro do Ministério Público, e tenho certeza também que dentro de outras instituições, que a proteção aos direitos da criança e do adolescente ela deve ocorrer em todas as áreas de atribuição do Ministério Público, em todas as áreas de competência do sistema de justiça. A gente não protege crianças e adolescentes apenas nas varas de infância, mas também nas varas criminais, nas varas de família, nas varas cíveis, né? Porque, como disse Tia Ju, são direitos que devem ser assegurados de forma absolutamente prioritária, como diz a Constituição desde 1988. Me foi passada a incumbência de falar sobre o sistema de garantias de direitos das crianças e das adolescentes vítimas de violência sexual, mas de crimes como um todo, né? Então isso é
inicialmente, eu gostaria de tratar um pouco, né, da base normativa. Já falamos aqui do princípio, né, da prioridade absoluta prevista constitucionalmente, que deve ser observado pela família, pela sociedade, pelo Estado, por todas as instituições. O Estado brasileiro ele antecedeu a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Em 1988 a gente já teve consagrado o princípio da absoluta prioridade, e nesse ponto eu sempre gosto de registrar que a única vez que a Constituição menciona prioridade absoluta é no artigo 227. E, como nós, operadores do direito, sabemos, né, não existe na lei palavras em vão. Se está ali que a prioridade é absoluta, é porque ela deve preponderar sobre todas as demais prioridades legais e até constitucionais. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, adotada pela Assembleia Geral da ONU de 1989, dentre vários princípios, assegura um que eu entendo extremamente relevante no tema que tratamos hoje, que é o direito à participação. A criança e o adolescente, vítima e testemunha de crime, deve ser sempre assegurado o direito à participação dentro, obviamente, da sua capacidade de desenvolvimento, da sua capacidade cognitiva. Mas não cabe a nós, operadores de direito, julgar previamente se o adolescente ou a criança vítima e testemunha de crime tem condição de participar. A nós nos cabe garantir o direito à participação. E, claro, dentro dos seus limites. Então, esse direito deve ser sempre oportunizado, né? Existe, por exemplo, com relação ao depoimento especial, já antecipando um pouco, a doutrina, via de regra, diz que crianças com menos de 6 anos de idade não devem ser submetidas ao depoimento especial porque não teriam condição de se expressar. Mas eu sou um pouco refratária a isso. Existem crianças... desculpa. Não, é só para pedir um momentinho, é que os seus slides não estão prontos de ser passados. Só está naquele, então passar. Até eu estou interrompendo, para interromper mesmo, para poder passar o slide. Muito obrigada. E agradecer por trouxe água, pelo amor de Deus, estamos todos aqui morrendo. Opa, chegou. Pronto, resolvido. Mas voltando, imagina que é isso, voltando um pouquinho à questão do direito à participação, mesmo crianças ainda na primeira infância, se elas tiverem a possibilidade pessoal de se expressar em relação à violência sofrida, é importante que esse direito seja sempre assegurado. E especificamente com relação, né, às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes, desde 2017 nós temos a Lei 13.431, que criou um microsistema de garantias das crianças e adolescentes vítimas de violência. Apesar de a gente ter aí já 8 anos, né, da lei em vigor, a gente ainda percebe que há uma dificuldade de compreensão e de aplicação das diretrizes preconizadas, né, pela Lei 13.431. Posteriormente à Lei 13.431, nós tivemos uma lei que eu reputo extremamente importante, que é a Lei 14.321, que, em complemento, ela estabelece o tipo penal de violência institucional. Então, reforçando as diretrizes da 13.431, no sentido de que a criança e o adolescente vítima e testemunha de crime devem ser ouvidos em uma única oportunidade, evitando-se a revitimização pelo próprio sistema de justiça, houve a criação de um tipo penal na Lei de Abuso de Autoridade, em que essa escuta desnecessária constitui violência institucional. E, por fim, nós tivemos a Lei 14.344, que é a chamada a Lei Henri Borel, que trata especificamente dos mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso arcabouço normativo, né? E falando especificamente sobre o sistema de direitos, o que significa, qual seria o conceito de sistema de garantias de direito? Eu gosto muito, né, do conceito previsto na resolução 113 de 2006 do CONANDA, segundo o qual o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais
e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de proteção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. Esse conceito, eu acho que ele toca em dois aspectos que eu entendo que são essenciais e representam os pilares do direito da criança e do adolescente, que é a articulação e a integração. O direito da criança e do adolescente, ele é, por natureza, intersetorial, interdisciplinar. A gente não consegue trabalhar políticas públicas, a gente não consegue trabalhar, garantir direitos de criança e adolescente se a gente não tiver esse olhar multidisciplinar e interinstitucional também, né? Então, a articulação e integração constituem sempre o principal desafio para a garantia desses direitos. E os princípios básicos, né, do sistema de garantias de direito, como já foi falado aqui, né, por diversas vezes, constituem o princípio da proteção integral, o princípio do superior interesse da criança, da privacidade, da intervenção precoce, ou seja, o tempo, esse é um princípio extremamente importante. O tempo, ele milita contra a infância, é urgente, ele é um período extremamente breve e extremamente peculiar do desenvolvimento humano. Então, é fundamental que todas as intervenções aconteçam da forma mais precoce possível. É fundamental que a gente, assim que tem ciência, que as instituições, né, do sistema de garantias de direito, assim que sejam cientificadas de uma violência contra uma criança e um adolescente, que elas possam intervir imediatamente, de forma prioritária. Isso é essencial para fazer não apenas cessar a violência, mas também para que a gente possa intervir de forma positiva naquela criança que foi vítima de uma violência. Intervenção mínima, ou seja, o que significa essa intervenção mínima? O Estado deve intervir de forma precoce, de forma eficiente, mas ao mesmo tempo garantindo o menor trauma possível. Então, é necessário que as instituições de controle elas estejam todas alinhadas no sentido de evitar que crianças vítimas de violência elas sejam revitimizadas. Então, a intervenção tem que ser precisa e visando sempre a evitar a revitimização desse trauma sofrido. E oitiva obrigatória, né, a participação obrigatória, né, conforme eu já disse, que é garantida desde da Convenção da ONU. No sentido de que essa criança seja ouvida e respeitada, não apenas na sua fala, mas também no seu silêncio, né? Nem sempre a criança vai ter capacidade de se expressar e isso precisa ser respeitado pelos operadores do direito. Tem crianças que, em razão do trauma, em razão dos laços familiares, em razão da sua própria capacidade cognitiva, elas não terão essa capacidade de se expressar e deve ser a ela garantido o direito ao silêncio e teremos que buscar outros meios de prova para desvendar aquela prática da qual aquela criança foi vítima. Pode passar. Eu não sei exatamente quanto tempo de fala eu tenho e como os slides são um pouco extensos, acho que talvez eu esteja correndo um pouco. Mas, enfim, seguimos. Vamos para a importância do assunto, né? Então, vamos para a Lei 3.431, que estabelece, né, o sistema de garantias de direito da criança, adolescente e vítima. Quais são as características da Lei 3.431? Como eu já disse, a intersetorialidade e o maior desafio, a articulação e a integração. A Lei 3.431 define as diversas formas de violência que podem acometer crianças e adolescentes, desde a violência física, a violência psicológica, né, que diz respeito à discriminação, à depreciação, ao desrespeito, o bullying, a alienação parental,
O simples fato de presenciar violência. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, uma questão que é pouco falada é que filhos de mulheres agredidas, crianças que são filhos, né, de mulheres agredidas, também são vítimas dessa violência, ainda que não de forma secundária, mas até que de forma primária. Isso é pouco visto, né? A gente geralmente diz assim, mas ele não bate nas crianças, ele só agride a mãe. Mas aquela criança que está dentro daquele ambiente tóxico, de uma violência contra a mãe, ela também é vítima dessa violência. Temos as violências sexuais, que vão desde o abuso sexual, como também a exploração, ao tráfico, e que pode ocorrer hoje em dia, como foi dito no início, né, do evento, tanto pelo meio presencial como pelo meio cibernético. Já temos aí uma farta jurisprudência no sentido, inclusive, de reconhecer a possibilidade do estupro de vulnerável praticado de forma virtual, né? A violência institucional, que já tratamos aqui, né, o tipo penal do abuso de autoridade, quando a criança é submetida a intervenções desnecessárias, e até mesmo a violência patrimonial, que também está, infelizmente, né, cada vez mais comum, crianças que vêm sendo exploradas pelas suas famílias, tanto em ambientes presenciais, mas também como em ambientes virtuais, né? Em relação à violência contra criança e adolescente, a gente pode falar de diversos recortes. Temos, sim, em relação à violência sexual, um recorte de gênero. As meninas são as principais vítimas de violência sexual. Pode passar, As meninas são as principais vítimas da violência sexual, mas é importante que se diga, né, que a vulnerabilidade da criança, ela decorre do fato de ser criança. Ou seja, a vulnerabilidade da criança vítima de uma violência sexual, ela decorre do simples fato de ser criança. A vulnerabilidade da criança, ela decorre do fato de ser uma pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento. Então, meninos e meninas vítimas de violência sexual, eles são vulneráveis de per si. Existe sim um recorte de gênero, mas a vulnerabilidade da criança é absoluta pelo simples fato de ser criança. E nesse sentido eu gostaria de destacar a importante decisão recente do Conselho Nacional de Justiça no sentido de afirmar a competência das varas especializadas em violência, varas especializadas em crimes contra a criança e adolescente, para o julgamento de todo e qualquer crime praticado contra criança e adolescente. Nós tivemos um acórdão do STJ que ficou um pouco dúbio, no sentido de dizer que prevaleceria a competência das varas de violência doméstica, mas o STJ, o próprio CNJ, entendeu que as varas de violência doméstica, elas são competentes quando não existe vara especializada. A própria Lei 3.431 diz que, não havendo vara especializada, os crimes contra criança e adolescente, todos eles, independentemente do gênero da criança, devem ser julgados nas varas de violência doméstica. Mas, havendo vara especializada, a vara de violência contra criança e adolescente, a competência da vara de violência contra criança e adolescente, ela deve prevalecer, porque é a prioridade constitucional absoluta que deve se colocar nesse momento, né? Com relação aos maus tratos, nós temos aí um recorte etário. Ele acontece principalmente dos 5 aos 9 anos de idade. A exploração sexual, por exemplo, ela já tem outro recorte, ela vai dos 14 aos 17. E a morte violenta, ela muda, né? Temos morte violenta em que de 0 aos 11 anos. As meninas são as principais vítimas, porque são crimes associados ao contexto de violência doméstica, mas, por outro lado, dos 12 aos 17 anos, os meninos são as principais vítimas, porque são mortes praticadas num contexto de violência urbana.
né? São os meninos que começam, até pela responsabilidade social, de sustento da família, começam a praticar pequenos delitos, crimes patrimoniais, se envolvem com tráfico e acabam se expondo mais às mortes violentas. E aí aqui sim nós temos um recorte racial grave também. É importante dizer que as consequências das violências praticadas contra as nossas crianças e adolescentes, eles afetam não apenas, né, o desenvolvimento cognitivo e social das vítimas, mas eles são uma das principais causas da violência como um todo, da violência social. Estudos criminológicos revelam que sinalizam que pessoas que foram vítimas de violência, principalmente quando essa acontece na primeira infância, tendem a naturalizar a prática, tornando-se também adultos violentos. Vejam bem, eu não estou aqui a justificar a prática de violência, mas isso é um fenômeno que se explica. Se a gente for olhar o histórico de adultos violentos, a gente vai ver que muitos desses adultos foram vítimas de violência na sua infância. E eles tendem a reproduzir essa violência, porque naturalizaram isso como uma prática em suas vidas. Então, quando a gente fala em prevenir violência contra criança e adolescente, a gente está falando não apenas de resgatar aquele indivíduo dos maus tratos que ele vem sendo sofrido, mas a gente também está falando em política pública de prevenção, a gente também está falando de segurança pública. Vou passar aqui o slide da violência institucional, porque eu já falei sobre isso. Pode passar aqui. Vamos falar um pouquinho, né, que eu acho que é super importante, sobre as formas de escuta da criança. A Lei 13.431 trouxe 4 modalidades de escuta da criança, e que muitas das vezes a gente percebe que os operadores ainda não se apropriaram desses conceitos, e a gente ainda percebe uma certa confusão terminológica em relação a isso. A primeira abordagem da Lei 13.431 é sobre a revelação espontânea, prevista no artigo 4º. O que significa essa revelação espontânea? É quando a criança, vítima de violência, se sente num ambiente seguro, geralmente na escola, com a família ou com o vizinho, e ela revela espontaneamente, ela simplesmente diz o que aconteceu. É preciso notar que a violência doméstica, a criança demora um tempo, ela demora um tempo para entender que ela é vítima dessa violência, né? Essa violência, quando ela é intrafamiliar, a criança tem um processo de entendimento. Muitas das vezes, ela só vai entender que ela está sendo vítima de uma violência, 10 minutos, socorro, quando ela ouve uma palestra na escola. E aí ali ela se sente num ambiente seguro para poder dizer, olha, e se reconhece como vítima. E às vezes ela está ali já há anos, né, sendo vitimizada. Nesse momento, o domínio, não existe uma metodologia, mas o domínio é da criança e do adolescente. É a criança e o adolescente quem conduz a conversa, o interlocutor deve adotar uma conduta passiva, privilegiando o relato livre, sem questionamento, sem julgamento, sem interferências. É um momento que não tem planejamento prévio, porque a gente deve garantir a escuta da criança, né? E o encaminhamento, né, pelo local eleito pelo gestor para a realização aí sim da escuta especializada. E o que constitui essa escuta especializada? A escuta especializada, embora a lei não defina qual é o órgão ou serviço que tem atribuição para realizar, ele vai ser pactuado, né, pelo gestor, é um procedimento de entrevista sobre a violência perante o órgão da rede de proteção, e que visa justamente a garantir aqueles encaminhamentos iniciais para a rede de proteção. Então, não tem finalidade, a escuta especializada, ela não tem uma finalidade probatória, né? Ela visa a entender quais são as necessidades da criança
e garantir os encaminhamentos à rede de saúde, aos exames ginecológicos, caso sejam necessários, a uma rede de saúde mental, enfim. Esse é o objetivo da escuta especializada, né? Verificar os fatos, o contexto social, olhar para a família, observando as suas potencialidades e fragilidades, verificar se há rede de apoio familiar e comunitária. Embora ela não tenha finalidade probatória, a doutrina tem aceitado que a escuta especializada gere um relatório e isso pode servir de prova documental para o processo penal, tá? Caso a violência sofrida constitua um crime, caso haja deflagração de um processo criminal. Então, a metodologia nesse momento, o domínio pertence ao entrevistador, deve se dar de forma planejada e técnica, privilegiando também o livre relato e, o mais importante, sem julgamento, sem emoções, sem duvidar da palavra da criança, né? Deve ser garantida à criança e à sua família todos os esclarecimentos necessários e os encaminhamentos protetivos. Vou pular um pouquinho, pode pular, aqui é o detalhamento do fluxo da escuta, né? Podemos pular e falar sobre os centros integrados, que eu acho que é muito importante a gente falar dos centros integrados. O que constitui um centro integrado? O que preconiza a lei? Que a criança ou adolescente vítima de crime ele possa ser atendido em um único equipamento, né? Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos, antes da pandemia, a estruturação do CAAC Souza Aguiar, que era o órgão de referência para as perícias médicas legais, para o próprio depoimento especial, né? Havia ali um braço da DECAV dentro do CAAC Souza Aguiar, para os encaminhamentos para a rede de proteção. Infelizmente, hoje, depois da pandemia, essa estrutura ela foi desmobilizada e estamos aqui trabalhando para a reestruturação dos CAACs, não apenas no Souza Aguiar, mas também nos diversos territórios, né? A gente tem que primar pela interiorização, né? E pela territorialização do atendimento à criança ou adolescente vítima. Então, nos centros integrados nós devemos ter a acolhida humanizada, a escuta especializada, o atendimento médico, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, coleta de DNA para investigação da paternidade, registros de ocorrência, perícias médicas legais, notificação dos casos que configuram crimes, né, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, e o encaminhamento aos equipamentos da rede de proteção. Pode pular. Vamos falar um pouquinho agora sobre depoimento especial. Estou pulando um pouquinho porque estou aqui prendida pelo tempo. Vamos lá. O depoimento especial, por sua vez, ele tem uma finalidade probatória, né? É o procedimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha, perante a autoridade policial ou judiciária para fins probatórios. É importante dizer que, se tratando, na verdade, qualquer órgão do sistema de justiça, qualquer órgão do Poder Judiciário, ao pretender ouvir uma criança ou adolescente, essa criança tem que ser ouvida em sede de depoimento especial. Então, se uma criança, numa vara de família, vítima de uma alienação parental, ela precisar ser ouvida, ela tem que ser ouvida em sede de depoimento especial. Tá? Depoimento especial é uma modalidade oitiva de criança e adolescente em toda e qualquer competência, e não apenas na competência criminal e não apenas nas varas de infância. Agora, é claro, se a gente estiver tratando de um crime, a gente deve priorizar o depoimento especial na vara criminal. Por quê? Porque aí, como o depoimento especial ele tem uma finalidade probatória, a gente deve garantir que esse depoimento seja feito em uma única oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir que ele seja feito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, né? Porque aí a gente garante que a criança seja protegida, a gente garante ao acusado o contraditório e a ampla defesa, e a gente garante um estándar probatório que seja suficiente para uma condenação criminal. Então, não adianta a gente ouvir uma criança que seja vítima de um crime em outra competência, né, e depois acabar tendo que repetir esse depoimento, que é tudo que a lei não quer. O que a lei quer? Que esse depoimento seja colhido em uma única oportunidade.
Então, em se tratando de crime, toda doutrina e toda jurisprudência estabelecem que deve ser priorizada a competência criminal por conta dessas questões todas. E mais do que isso, né, a gente deve sempre privilegiar que o depoimento especial ele seja colhido em sede de antecipação de produção antecipada de provas. Ou seja, devemos, a polícia, Ministério Público, estamos ali diante de um crime praticado contra criança e adolescente, o que devemos fazer? Devemos representar, devemos ajuizar a ação cautelar, né, de produção antecipada de provas. Por quê? Porque a memória da criança, ela se desfaz com o tempo, né? Então a gente tem que ouvir essa criança o quanto antes, para que a gente tenha a melhor prova possível. Isso é garantir a intervenção precoce, isso é garantir a prioridade absoluta. E é por isso que a ação cautelar de produção antecipada de provas, ela tem que ter tratamento prioritário, tão prioritário quanto de réus presos. A gente não pode pensar numa produção antecipada de provas para daqui a um ano. Um ano é uma vida, um ano é um mundo na vida de uma criança, né? Isso deve ser feito da forma mais célere possível. Doiam. 2 minutos. A culpa. E devemos lembrar que a gente sempre deve buscar, né, a produção antecipada de provas, a cautelar, porque assim a gente garante que esse depoimento especial seja tomado em uma única oportunidade, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Mas tem duas hipóteses em que a produção antecipada de provas, a cautelar, ela é obrigatória. Nos casos em que a criança for menor de 7 anos ou nas hipóteses de violência sexual. A gente ainda percebe uma dificuldade muito grande dos atores do sistema de justiça na observância do artigo 11, que determina como obrigatória a produção antecipada de prova nessas duas hipóteses, né? E outra coisa que é muito importante registrar, que também vem sendo de alguma forma negligenciada por nós operadores do sistema de justiça, que é que não será permitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprevisibilidade pela autoridade competente e quando houver concordância da vítima ou testemunha e de seu representante legal. Ou seja, a lei quer que essa criança seja ouvida em uma única oportunidade, o mais breve possível. Por quê? Porque toda vez que a criança é ouvida em repetidos depoimentos, ela revive o trauma sofrido, ela revive os sentimentos daquele momento do crime. E isso significa revitimizá-la, né? Então não podemos deixar que nós, operadores de direito, sejamos atores de uma revitimização. Então, precisamos garantir que essa escuta, que esse depoimento seja feito em uma única oportunidade e da forma mais breve possível, para que essa criança possa voltar a ser criança, para que essa criança possa se livrar do fardo que é prestar um depoimento. É um fardo para a gente, imagina para uma criança de tenra idade. O depoimento especial pode ser feito em sede policial? Pode, mas tem que ser excepcional. A regra tem que ser o depoimento especial em juízo, por todos esses motivos que eu já falei aqui, né? E mais do que isso, a autoridade policial deverá envidar esforços para que o depoimento especial não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Ou seja, temos que garantir a coleta de provas para além do depoimento da criança. O depoimento da criança é muito importante porque sabemos que muitas das vezes esses crimes são praticados na clandestinidade, não deixam vestígios, né? Muitas das vezes não deixam vestígios corporais, porque é um alisar, é um passar a mão, não vai ter nem um exame de corpo de delito, mas a gente sempre deve procurar buscar também outros meios probatórios. É o que disse o artigo 22 da Lei 13.431. Vamos pular aqui. Eu gostaria de falar só um pouquinho, faltam 2 minutos, do protocolo brasileiro de entrevista forense, que é o protocolo que é adotado para a entrevista forense, que deve ser observado para todos aqueles que pretendem entrevistar crianças e adolescentes vítimas de violência. Quais são as diretrizes que devem ser seguidas, né? Existe um protocolo, ele está à disposição, né, todos na internet, e deve
deve se atentar sempre para a disponibilidade da criança de se expressar e relatar. O entrevistador, ele deve ser objetivo, ele deve ser claro, ele deve ser transparente. Não podemos mentir para a criança. A gente tem que dizer para ela por que ela está ali, o que se busca naquele momento, claro, de uma forma que ela possa compreender, sem jargões jurídicos, privilegiando o livre relato, as questões abertas, evitando o sugestionamento, evitando o direcionamento, né, e intervenções sugestivas. As crianças tendem a agradar os adultos. Então, se você fala assim, seu pai fez isso, ela tende a dizer que sim. Então, as questões têm que ser abertas, tem que ser privilegiado o livre relato, né? E a questão da memória, que eu acho que é fundamental, né? O tempo e a memória. O tempo, ele é o adversário principal da memória humana. E ainda mais se tratando de criança e adolescente. Então, é por isso que é tão fundamental que esse depoimento especial seja feito o mais rapidamente possível. E quando a criança não tiver a possibilidade, né, de prestar esse depoimento especial, a lei ainda prevê a perícia psíquica, né, que ela pode se dar tanto numa perícia psicológica como numa perícia psiquiátrica. Nesse momento, o profissional deve estar atento a alguns sintomas que são muito comuns em crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de crimes, que é depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de sono, hipersexualização, automutilação. Tudo isso são sintomas de crianças que foram vítimas de crimes em geral. É isso, desculpa a correria. Eu tentei falar, foi muita coisa, muito conteúdo para um espaço curto, mas eu espero que eu tenha atendido as expectativas e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Olha, eu vou fazer uma pequena reclamação. O tema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes merece um painel inteiro de um dia. Porque é nisso que nós temos que nos basear, não é nisso. Vamos lá, nós sabemos os abusos, mas o que nós temos que fazer? Os mecanismos de garantias, de prevenções. Então, enfim, eu entendo o que a doutora Luciana quis explanar de uma forma bastante coitada, o mais sucinto possível, mas isso daí eu vou fazer a minha reclamação. E também outra reclamação 2, porque botaram o nosso painel perto do almoço, então tem gente reclamando de fome. É só isso. Agora, para complementar, eu gostaria de ressaltar, presidente, duas pessoas muito importantes, a de Bardogian Saad, representante, nosso presidente do IMB, e eu esqueci a doutora Cláudia, doutora Cláudia Mota, nossa grande defensora das pessoas em situações realmente de idosos, crianças. Ela sempre foi notada e vamos dizer, distintamente reconhecida como uma pessoa que realmente vem para essas minorias carentes, indisponíveis. Então, parabéns, doutora Cláudia, que continuou desde a primeira instância até a nossa segunda instância também, nesse painel, nesse papel, abrilhantando com os vulneráveis. E aí dou palavra às duas, eu acho que comentários. Uma síntese, talvez a doutora também, a doutora Gisele e a doutora Fernanda, o que eles podem acrescer, se não tem muito a acrescer, mas enfim, podem acrescer e debater sobre o tema. Bem, quem é? Eu queria saber quem é mais velha. Eu não falava. Ninguém vai dizer. Ninguém vai dizer. Então eu vou sortear por letras. FG, F. Hoje, FG. F, abecedário do Cochê. Ainda, bom dia a todos presentes. É uma enorme alegria que recebi esse convite da ANDES para estar nesse local de debates e discussões de um tema que é um tema tão precioso, mas ao mesmo tempo um tema inóspito, né? Porque pensarmos as dificuldades
da inserção adequada e da proteção da criança e do adolescente na sociedade é realmente romper alguns paradigmas históricos, inclusive do próprio direito, né? Parabéns a Andes por trazer um tema que é um tema fora dos debates, grandes debates econômicos, dos grandes debates patrimoniais. A gente não está pensando no direito empresarial, em fonte inesgotável de recursos, mas sim o que temos de mais precioso no nosso modelo de sociedade, que é o nosso futuro. Porque quando pensamos no combate à violência contra a criança e o adolescente, estamos pensando, em última análise, na preservação da nossa sociedade, do futuro saudável da nossa sociedade. Crianças machucadas, e isso foi colocado em muitos momentos pelos que me antecederam, a criança machucada, ela tem o seu futuro partido, e realmente é um esforço hercúleo para essa retomada. Gostaria de saudar todos os presentes, na pessoa do desembargador Guaraci, que milita há tantos anos nessa seara, e não poderia deixar o registro da presença do desembargador Jean, que é meu colega lá na Universidade Federal Fluminense e que é um militante do direito da criança e adolescente. A disciplina ministrada por ele é uma disciplina pioneira, porque trabalha, eu acho que talvez um dos grandes eixos da solução desse problema, que é o diálogo e a interdisciplinariedade. E eu me lembro quando fui chefe de departamento, lá pelos anos 2010, e o desembargador Jean já oferecia essa disciplina para os cursos de pedagogia, psicologia, educação, serviço social, e nisso havia uma discussão que extrapolava os limites da academia. Então pensar, por que essa minha fala? Que à medida que eu vim preparada para uma questão, mas para não repetir o que já foi dito, eu vou trazer um recorte, um olhar mais acadêmico, porque talvez a chave para fortalecermos o sistema de garantias é fortalecermos a compreensão da necessidade dessas normativas. A necessidade do direito transcender a lógica que vigora até hoje, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente está posto na esfera privada. Porque quando colocamos, e lá inclusive na nossa faculdade, né, desembargador Jean, a disciplina está no Departamento de Direito Privado, onde tratamos das nossas relações intersubjetivas e que estão à margem de uma intervenção mais contundente do Estado. E enquanto pensarmos o locus de permanência dessa criança na esfera privada, perpetuamos a lógica de que o Estado não tem que interferir, de que o pai, a mãe, o cuidador, o responsável, eles têm quase que um poder de vida e de morte herdado de uma objetificação fática dessa criança que vem desde os séculos. Essa noção de criança como sujeito, ela vem dos anos 50 para cá. Nós não temos nem 100 anos, vem da segunda metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a criança ganha uma subjetividade efetiva. As pessoas tinham 10, 15, 20 filhos para uma reprodução patrimonial e para que houvesse força de trabalho nos núcleos familiares, né? E morriam muitas crianças e essa perda não era sentida, porque a criança não era um sujeito, ela era uma quase pessoa. Então, pensarmos um sistema efetivo de garantias é outorgarmos uma efetiva subjetividade a essa criança. E como talvez propondo nessa pequena provocação essa solução, né? Primeiro, repensarmos, estamos realmente num ambiente privado? Ou nós temos que rever essa premissa de que, se eu estou tratando do futuro da nossa sociedade, é o interesse coletivo. Nós estamos tratando de um direito que transcende a esfera privada. Essa é uma primeira questão. Segundo, como trabalharmos uma legislação que é talvez a mais completa do mundo, mas que contém signos significantes que são herméticos
a maioria da sociedade. O Estatuto, o ECA Virtual, né, que foi recém-aprovado, há 15 dias, ele traz conceitos legais indeterminados e cláusulas gerais que trata de paternidade responsável, de controle parental, de comércio eletrônico, exposição virtual. Quantos sujeitos na nossa sociedade têm condição de compreender a dimensão desse texto legal no cotidiano? O sujeito é avisado que ele tem que ter responsabilidade parental com relação às suas crianças, mas ele não consegue nem compreender o que é parental nem responsabilidade. Então, enquanto nós, como sociedade, não assimilarmos esses códigos, eu creio que o nosso sistema de garantias, por mais primoroso que seja, ele não terá condições de ser uma legislação efetiva e que, mais do que cumprir as formalidades legais, tem uma condição real de efetivar o que estamos fazendo aqui, pensarmos na proteção efetiva das nossas crianças e adolescentes. Então, desembargadora, aqui em síntese eu gostaria de trazer esse debate a esse nosso painel e lançar aqui, comungando com a fala da professora Silvana, da doutora Silvana, que temos que lutar para que o Estatuto da Criança e Adolescente, conto com o senhor, doutor Jean, seja uma disciplina obrigatória nos currículos das faculdades de Direito do Brasil. Muito obrigada. Aliás, muito obrigada. Assim, eu falo alto, isso não é problema. Muito obrigada, doutora Fernanda, pelas suas moderações, aliás, extremamente relevantes. Aliás, o tema é um tema que nos mobiliza a todos. Entendeu? Estou vendo aqui vários representantes também da nossa polícia, da nossa bombeiros. Os senhores são representantes de classe. Polícia Militar. Só Polícia Militar? Parabéns por estarmos aqui tão atentos também. Agora eu vou falar para a doutora Gisele. Queridos, grande satisfação estarmos juntos, porque vejo aqui pessoas comprometidas, interessadas e comprometidas. Alguns nomes já foram citados, né? O doutor Jean, o doutor Guaraci, a Renata Cota, o desembargador Vitor e tantos outros que não foram citados, mas que estão aqui porque fazem a diferença. Meu nome é Gisele Erdi, eu sou profissional da educação e sou profissional da educação há bastante tempo, então imaginem que eu já trabalhei desde a infância até o mestrado, lecionando em faculdade, e eu quero trazer essa questão da educação, participando aqui na presidência da nossa querida desembargadora Elda Meireles. Nós tivemos uma aula, né, com a nossa promotora, a Luciana, e agora a Fernanda, desembargadora, a nossa futura. Competiza, né? Competência não falta. Nossa querida diretora Fernanda, né, diretora aqui da UF, não é isso, Fernanda? Competente para estar em qualquer outro espaço, trouxe questões muito grandes sobre o sistema de garantia de direitos. Eu quero trazer para vocês a certeza de que o sistema de garantia de direitos só funciona se observarmos a realidade, como a nossa querida Fernanda falou. E aí, qual é a realidade que temos? Eu falo da escola, eu estou lá também. Hoje, eu já fui secretária da infância, fui secretária municipal de apoio à infância e adolescência no município. Eu vi muitos casos. Eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente no município de São Gonçalo. Vi casos, fui a vários locais de enchente em que as crianças estavam deitadas no chão, sem colchonete, e eu fui lá. Eu falo do chão, porque eu conheço esse chão. E essa escola, que escola é essa que nós temos? A gente fala muito sobre políticas públicas e a gente trabalha de fato nisso. Mas como que nós vamos perceber essa escola, que hoje tem alimentação para criança, sim, mas tem uma família que precisa estar ali e que muitas vezes não está? Queridos, se eu apresentar para vocês uma secretaria da escola, vocês vão ver que muitos contatos telefônicos são dados do início da matrícula e depois se tornam inexistentes. Sabe por quê? Porque muda de residência, muda de telefone constantemente ao longo do ano. Ou porque não querem ser encontrados.
E aí nessa escola, a gente fala do sistema de garantias, direitos, nós tivemos várias reuniões de fluxos com a Promotoria da Infância e Adolescência, que une a segurança pública, a educação, a saúde, a assistência social. Para quê? Para que juntos consigamos resolver os problemas que são enormes e que precisam sim atender ao interesse maior da criança e adolescente. E são reuniões muito importantes. Mas aí a gente tem embates que eu quero trazer para vocês, e aí eu vou quase que finalizar a fala, porque nós temos um tempo muito pequeno, mas me coloco à disposição para a gente continuar essa temática. Como que o Conselho Tutelar atende ao direito primordial da criança se ele não consegue ir lá onde ela mora? Se a gente tem uma violência absurda, que muitas vezes o profissional da segurança não consegue entrar na comunidade para tirar aquela criança daquele ciclo de violência, como é que a gente faz? Como é que a gente faz quando o medo de denunciar é tão grande que paralisa? Então, a escola precisa fomentar as discussões, precisa trazer esclarecimento à comunidade, todas as instâncias precisam fazer isso, mas a gente precisa pensar por onde anda a nossa segurança pública, onde os próprios agentes precisam de apoio. Então, formação, intersetoriedade e realmente um apoio nacional para que todos os nossos municípios, para que o nosso estado, que realmente a gente tenha esse apoio para a ação, e assim a gente vai ter então a verdadeira proteção que tanto almejamos. Muito obrigada, doutora Gisele. Eu acho que estamos chegando ao final do nosso painel. Eu só queria colocar algumas ponderações aqui finais. Eu acho que é muito urgente expurgarmos a banalidade que nós chamamos do mal. Porque o mal maior que nós estamos vendo, que mais nos é repugnante, é o mal contra a criança e contra os idosos, são vulneráveis. Você assiste vídeos de pessoas batendo, né, nos idosos, vídeos de pessoas vendo, né, fotos de crianças absolutamente, nem consigo falar, né, violência disso. Então eu acho que com um direito novo, capacitado de uma justiça nova, intolerante, sim, contra os malefícios que lesam a humanidade, representando na pessoa de cada vítima ou na nossa sociedade, nós temos que tratar cada eles como um todo e não como uma parte da sociedade. Então eu acho que dentro desse princípio, eu ainda cito uma frase que eu acho muito boa, não há criança difícil, o difícil é ser criança no mundo de gente cansada, ocupada, violenta, sem paciência e com pressa. Ser criança é difícil nessas circunstâncias. Então, vamos respeitar as crianças, vamos valorizar as crianças e ainda mais despertar em cada um de nós a criança que temos dentro de nós. Isso é muito importante. Então, uma boa tarde a todos. Eu vou encerrar o segundo painel com o sentimento que avançamos no debate. Avançando tão somente, e sobretudo na reafirmação da proteção da infância e da juventude, que é uma causa que nos une e nos mobiliza.